Muito bom dia a todos os meus amigos que fazem parte aqui do nosso canal de Estudos Espíritas. Bom dia também àqueles que estão assistindo o nosso vídeo nesse momento. Rogamos a Deus, não é, que encha o nosso dia de muita tranquilidade e muita saúde também. Meus amigos, hoje nós vamos fazer reflexões acerca do trabalho. Como a doutrina espírita enxerga o trabalho na nossa vida e a importância do trabalho para o nosso desenvolvimento espiritual. Os espíritos nos ensinam que as leis de Deus, elas abarcam tanto aquelas que regem o mundo material e que é objeto de estudo das ciências humanas, como Deus também tem suas leis que regem o mundo moral. Essas são objeto de estudos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos divide essas leis divinas ou naturais que regem o mundo moral em 10. E nós aqui no canal vamos aos poucos estudando essas leis. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a lei divina ou natural, a lei do trabalho. Tem uma frase até bacana no Livro dos Espíritos que diz assim: os sábios estudam as leis da matéria. Os homens de bem estudam as leis morais e as aplicam à sua própria vida. Então, gente, o título do nosso estudo é Trabalhe e o céu te ajudará. Segundo nos orientam os Espíritos, não há avanço, não há progresso, nem benesse espiritual se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não tivermos o esforço, a perseverança de seguir adiante, realizando no mundo físico e no mundo espiritual a parte que nos compete. Se a gente for examinar o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos encontrar 152 vezes a palavra trabalho. Vejam que interessante. E está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 17, aquela belíssima passagem onde Jesus cura o paralítico lá no poço de Betesda. E Jesus afirma o seguinte: até hoje eu e meu Pai trabalhamos. Então, gente, veja que o trabalho dentro dos ensinamentos de Jesus tem um peso muito forte para o nosso desenvolvimento espiritual. Kardec, então, um homem pesquisador que examina todas essas questões, na pergunta 674 do Livro dos Espíritos, Kardec quer saber se o trabalho realmente é uma lei de Deus ou é uma criação humana. Ele diz assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, à medida que nós vamos ganhando em civilização, as nossas necessidades vão aumentando e o nosso esforço de trabalho também. Então os Espíritos responderam: sim, é uma lei divina que rege o nosso mundo moral, que nos impele ao esforço pessoal para o nosso crescimento e por isso sim é uma necessidade para todos os espíritos. E aí Kardec, na questão 675, traz um esclarecimento um pouco maior. Ele diz assim: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Resposta dos Espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então percebam no nosso estudo que o horizonte vai se alargando, não é? Trabalho não são só aquelas tarefas no campo material. Tudo que o espírito realiza, encarnado ou não, que seja útil, é também trabalho e que lhe serve de instrumento de progresso. Eu fui buscar na fala de Joana de Ângeles uma definição muito interessante para o trabalho
material. Ela diz assim: o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Mas logo em seguida, Joana de Ângeles traça um paralelo muito bacana, muito interessante, sobre o trabalho material e o que ela chama de trabalho abnegação. Ela diz assim sobre o trabalho material: mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat onde vive, qualquer ser organizado, e cria nele condições de conforto. Então, pelo trabalho material, nós colaboramos com o desenvolvimento do meio em que nós vivemos. Percebam que a nossa vida hoje já é muito diferente, materialmente falando, onde nós vivemos, das coisas que nós já usufruímos, do tempo em que a Terra era primitiva, sim. Mas aí Joana traz um conceito muito legal, gente, que é o conceito de trabalho abnegação. E o que quer dizer abnegação? É o desapego total, é o altruísmo por excelência. É aquele trabalho em que nós esquecemos de nós e nos dedicamos aos outros. Ela diz assim: através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, o espírito modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. E nós temos então vários exemplos, não é, de trabalho abnegação. A nossa escuta, a nossa palavra de conforto, aquele tempo que nós disponibilizamos para fazer o melhor às outras criaturas, tudo isso, gente, são trabalho abnegação e que o espírito então vai modificando a si mesmo e marchando rumo ao seu progresso espiritual. Diz assim Joana: utilizando-se do primeiro recurso, aquele trabalho material remunerado, o homem conquista simpatia, respeito, gratidão, amizade. Através da autodoação, que é o trabalho abnegação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Então, gente, toda ocupação útil, nos ensinaram os espíritos, é trabalho. Quer seja remunerado, quer seja abnegação. É o espírito marchando, se desenvolvendo e levando bem a todas as criaturas. No livro Leis Morais da Vida, que é psicografado por Divaldo Franco, veja o que nos diz Joana ainda. A bênção do trabalho nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as próprias imperfeições e disciplina a sua vontade. Então veja que o trabalho, gente, por esse estudo nós vamos nos aprofundando e percebendo muitas funções disso que é uma necessidade mesmo para o espírito, que é trabalhar, que é tornar-se útil no meio em que vive. Os espíritos dizem assim: o trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Mas aí eu fui buscar também, nos ensinamentos do Espírito Emmanuel, uma advertência muito importante. Por quê, gente? Porque muitas pessoas aqui no plano material vivem insatisfeitas com o seu trabalho, ou reclamando da sua carga de labora, ou mesmo não se sentindo capaz para ser útil às pessoas. E o Espírito Emmanuel então nos faz uma advertência muito interessante. Ele diz assim, no livro Caminho, Verdade e Vida: ensina-nos, Emmanuel, que em todos os recantos observamos
pessoas queixosas e insatisfeitas. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. O problema, contudo, segundo Emmanuel, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Nós já falamos aqui, gente, que nós estagiamos nas diversas encarnações em várias posições. E, obviamente, em cada oportunidade reencarnatória, nós vamos atuar em alguma área de trabalho aqui na esfera humana. Às vezes você troca até de atividade, é natural também. Mas sempre é importante, como diz o Espírito Emmanuel, nós compreendermos que o trabalho que chega em nossas mãos é oportunidade recebida para o nosso bem-estar e para o nosso progresso. Já tratamos aqui, gente, o trabalho pode ser o mais simples como o mais complexo. Todo ele tem sua valia. Certa vez, numa grande obra, houve um questionamento para um pedreiro que ali trabalhava. Perguntou-se: o que você faz aqui? Ele respondeu: eu sento tijolos. Na mesma obra, questionaram um segundo pedreiro e perguntaram a ele: o que é que você faz aqui? Ele disse: eu estou ajudando a construir uma catedral. Então veja que a atividade é exatamente a mesma, mas a postura diante da tarefa foi completamente diferente. Um enxergava estritamente o porquê ali do seu trabalho do ponto de vista puramente físico. Eu estou sentando tijolos. Esse outro já tinha uma dimensão do que o seu trabalho, embora simples, estava proporcionando naquele momento, a construção de uma belíssima catedral. Então essa reflexão é interessante, porque nos leva a compreender que todo o trabalho que nós realizemos está sendo útil para a sociedade em que a gente vive e profundamente útil para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. E aí os espíritos nos ensinam isso, gente, que o universo inteiro trabalha, porque o trabalho é uma lei de origem divina ou natural, e que rege o nosso mundo moral, rege o nosso mundo de desenvolvimento. E os espíritos até certa vez brincam e dizem assim: ninguém está no mundo material de férias. E vocês poderiam até dizer: Robson, e aquelas pessoas que herdam uma grande fortuna e não precisam sequer mais trabalhar? Materialmente, talvez não, mas espiritualmente, sim. É o trabalho, a abnegação. Mesmo que você não esteja mais laborando naquela tarefa que você exercia, ou nem precise mais porque já tem muitos recursos, o trabalho, a abnegação, é aberto a todos. E esse, como diz Joana, transforma profundamente o espírito que o exercita. Mas aí eu fui buscar uma mensagem muito singela do Espírito Emmanuel, que nos fala do trabalho em todo o universo. E Emmanuel diz assim: o verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia e o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica e a gota de veneno controlada a rigor é remédio que cura. Repare desse modo a lei do trabalho e da disciplina funcionando junto de ti através de fatos e coisas,
aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui. Tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro de tuas horas, porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu próprio favor, na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para o amanhã. Gente, essa mensagem é do livro Ideal Espírita. Veja que beleza de mensagem de Emmanuel, nos advertindo que o uso propício de nossas horas nos será cobrado amanhã. É o tema do nosso estudo, faz por ti e os céus te ajudarão. Meus amigos, quantas pessoas se sentem, durante o curso da própria jornada, cansados de servir, esquecendo que a lei de trabalho é lei divina, é necessidade da alma para seu próprio progresso. Você pode, pelo arbítrio, até estacionar. Tudo bem, não vai regredir. Mas perde-se uma grande oportunidade reencarnatória quando nós não fazemos das nossas horas serviço útil a nós e aos outros. E aqui, finalizando o nosso estudo, eu trouxe o depoimento de ninguém menos que Chico Xavier, quando já contava com 40 anos de mediunidade, é o serviço abnegação em serviço em favor do seu próximo. E quando Chico completou 40 anos de mediunidade, incondicionalmente servindo na causa do bem, veja o depoimento de Chico. Ele diz assim: estes 40 anos de mediunidade passaram para o meu coração como se fossem um sonho bom. Foram 40 anos de muita alegria, em cujos caminhos, feitos de minutos e de horas e também de dias, só encontrei benefícios, felicidades, esperanças, otimismo, encorajamento da parte de todos aqueles que o Senhor me concedeu, dos familiares, irmãos, amigos e companheiros. 40 anos de felicidade que agradeço a Deus. Quem dera, não é, gente, que todos nós, após a nossa labuta, após os nossos serviços prestados de consciência tranquila aqui no plano físico, pudéssemos voltar ao plano espiritual e dizer: eu não perdi meu tempo, nem perdi a minha jornada. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa reflexão de hoje, desejando a todos vocês muita paz, muita energia, muita perseverança e muita coragem de seguir adiante. Se gostaram do nosso estudo, por favor, deixem o seu like, que isso ajuda a gente na plataforma. Divulguem bastante. Você que está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, toque lá naquele sininho para ser avisado quando surgirem aqui novos estudos. E é isso, gente. Agradeço a todos vocês que participam a cada sábado conosco desse momento de estudo e reflexão. Que Deus nos ampare hoje e agora e para todo sempre.